Aleluia. Você está feliz hoje à noite? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês gostam de viver a igreja? De ser igreja? Eu estava aqui olhando, né, os nossos irmãozinhos aqui tocando na orquestra. Eu não tenho esse dom de tocar nenhum instrumento, mas eu aprecio muito a música. E eu vejo aqui uma coisa muito linda. Cada um deles toca um instrumento e a coisa sai muito bonita. A igreja, ela não é simplesmente uma alternativa humana. Ela é um plano divino. Deus desejou a igreja. E quando Ele a desejou de forma que nós vivêssemos ela com muita alegria. E hoje à noite eu quero compartilhar sobre o poder da comunhão. Amém? O poder da comunhão. Como parte desta visão que Deus tem nos dado, como dizendo para nós esse ano, pela fé mútua, esse corpo vai aumentar, esse corpo vai se sedimentar, esse corpo vai se fortalecer. Por quê? Porque nós precisamos viver dentro de uma visão bíblica, de uma visão onde nós podemos, porque entendemos o que Deus está revelando, nos posicionar para sermos instrumentos vivos desta visão. Eu posso ouvir um amém? Eu não importa se você é o dedo mindinho, se você é o dedão do pé, não importa o que você seja, mas você é importante para a glória de Deus. É isso que é importante nós entendermos. Eu nunca me esqueço, eu venho de uma família grande. Nós éramos 6 filhos. E uma das coisas que marcaram minha vida, e eu nunca, assim, quando você tem memórias daquilo que você vive na tua vida, e uma das coisas que ficam na minha mente até hoje, aos 66 anos de idade, era quando meu pai se assentava na cabeceira da mesa, e então ele olhava para minha mãe e disse: onde está o Roberto? Ah, ele está fazendo alguma coisa ali. Onde está o Júnior? E nós não começávamos a comer até que os 6 estivessem à mesa. Meu pai não deixava a gente comer antes dos outros chegar. Era terrível, irmãos, porque uns eram muito atrasados, e aquela comida estava ali, a gente chegava da escola com fome, e a gente queria comer, mas não tocava na comida até que todos chegassem. Eu lembro disso. São momentos agradáveis. Naquele tempo meu pai não tinha muitos recursos, e o frango era para a família toda. E eu me lembro que a gente orava, e a gente ficava com um garfo na mão, porque a gente sabia que uma das coxas daquele frango era do papai, e a segunda era de quem fosse mais rápido no amém. Então a gente pegava aquele negócio, quando ele dizia amém, a gente ia para aquela segunda coxinha lá, e a gente tentava disputar, e era gostoso, a gente contava histórias na mesa, a gente ria, a gente tinha momentos importantes à mesa. Sabe por quê? Porque nós gostávamos de ser família. E nós somos uma grande família. Nós não podemos perder de vista o que Deus nos fez para ser. Nós somos filhos. Alguém aqui é filho de Deus? Então, se você é filho de Deus, você é meu irmão em Cristo. Você é meu irmão, eu sou seu irmão em Cristo, e nós somos todos família do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então isso aqui é um banquete, e nos banquetes do Senhor nós precisamos estar felizes. E hoje à noite eu quero compartilhar alguma coisa com vocês a respeito do poder da comunhão. Porque quando nós pensamos em comunhão, o que é que a gente pensa? A gente pensa numa festa, a gente pensa todos num determinado lugar de área de comunhão da igreja, comendo algumas coisas, conversando, se divertindo. Muitas vezes nós pensamos em comunhão, a gente sai num passeio junto com as pessoas para visitar algum lugar. Nós estamos sempre pensando na comunhão, em alguma coisa que a gente faz junto, para se divertir.
Mas nos esquecemos de uma coisa. Existe um poder que nos move aí. Existe alguma coisa dentro do nosso espírito que nos atrai uns para os outros. Eu me lembro que nós morávamos numa casa muito humilde, lá em Fortaleza, e eu tinha amigos que eram filhos de médicos, e as casas deles eram muito grandes. E eu gostava de ir lá, porque lá tinha uma piscina, a gente nadava, a gente gostava de ir lá porque tinha lanches à tarde, aqueles lanches gostosos, e a gente gostava. Mas, meus queridos irmãos, quando dava 5:30 da tarde, 6 horas, eu queria ir para casa. Eu jamais trocaria minha casa por aquela outra casa. E por mais que eles me dissessem, olha, venham para cá e morem conosco, eu jamais deixaria. Sabe por quê? Por causa de ser filho do meu pai e da minha mãe. Por isso nós não podemos trocar a casa de Deus por nada neste mundo. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E aqui foi o lugar que Deus nos colocou para vivermos como irmãos em Cristo, sermos amados uns pelos outros. E esta é a visão da igreja divina. E é disso que eu quero falar hoje à noite. Salmos 133 diz o seguinte, versículo 1 até o versículo 3. Oh, aleluia, essa expressão, como é bom e agradável. Vocês estão ouvindo a palavra do Senhor? Oh, como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. Isso aqui é muito forte, isso aqui não é simplesmente, é legal, é bom, é gostoso. Não, isso é bom, é agradável. Olha para mim um pouquinho, dá um sorriso para mim, vibrem comigo. Porque nós estamos falando de alguma coisa muito importante para a vida desta igreja. Ele está dizendo, é bom, é agradável, significa, é aquilo que vem lá de dentro, é um gozo, é uma alegria, é uma felicidade enorme, nós podermos estar juntos. É disso que o texto está dizendo. E agora, quando as palavras humanas faltam seus sentidos, a Bíblia começa a mostrar algumas coisas que são muito importantes e de uma visão espiritual muito profunda para mostrar para nós que esse negócio da gente sentar um do lado do outro, você está aí sentado. Tem gente que senta no mesmo lugar. Você entrou na igreja, sentou ali, é como estar na escola. Você vai naquela cadeira, você senta na primeira aula, você vai ficar o resto do ano naquela mesma cadeira. E aí eu vejo daqui de cima, eu já sei onde os irmãos estão. Meu pai dizia uma coisa assim, meu filho, tenha muito cuidado. Sabe por quê? Porque se o irmão senta na frente, depois ele sentou no meio, e se ele sentou na última cadeira, vá visitar, porque ele tem algum problema e ele está prestes a ir embora da comunhão. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas. A gente tem que estar olhando essas coisas. E a gente tem que estar vivendo essas coisas. Por quê? Porque nem tudo está muito bem conosco todos os dias. Mas Deus proveu isso aqui. E às vezes a gente entra na igreja, a gente sai da igreja, a gente senta ao lado um do outro, a gente fala um com o outro, a gente diz boa noite um para o outro, a gente abraça um ao outro, a gente dá aquelas abanadinhas um para o outro, mas isto aqui é muito mais do que a gente simplesmente se entreolhar, dizer um oi, não, tem alguma coisa mais profunda, e Deus está dizendo aqui nesta palavra, Ele está dizendo, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Foi assim que Deus disse, Moisés, você vai pegar esse óleo e vai derramar sobre a cabeça do seu irmão Arão, e vai deixar aquele óleo escorrer.
E sabe, aquele óleo significava separado exclusivamente para o meu uso. Então há um poder enorme quando nós vemos vocês assentados um ao lado do outro. Há um poder que nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o diabo e Satanás não prevalecerá contra a igreja. E nós somos a igreja. E que promessa gloriosa. Por quê? Porque há poder na nossa comunhão. Há um poder aqui que ele está dizendo, desce sobre a barba. Primeira coisa, a nossa união, a nossa comunhão, ela nos separa para Deus, para uso. É assim que os dons começarão a serem vistos no seio da igreja. Quando nós começarmos a entender que meu irmão em Cristo é tão precioso, é quando a gente começar a cantar músicas como essa. Como é precioso, irmãos. Como é que é? Me ajuda aí. Ai, como é precioso, irmão, estar tão longe de ti. Não, como é precioso, meu irmão, estar bem junto a ti. Nós não estamos cantando, nós não estamos simplesmente cantando um corinho, nós estamos declarando nossa fé, nós estamos declarando nosso amor, nós estamos declarando a importância, nós estamos declarando que alguma coisa maravilhosa nos trouxe aqui. É como um óleo precioso derramado sobre a nossa cabeça, que nos separa para alguma coisa positiva, grandiosíssima. Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. E diz aqui o texto que desce para a gola de suas vestes ele. E aí ele diz assim, vamos dar uma olhada. E como? É como o orvalho do Hermon. Quem já esteve em Israel, você vai olhar e você vai ver o Monte Hermon lá no horizonte distante. E aquele monte, através do ano quase todo, ele tem neve sobre ele. E agora Deus pega esta visão aqui, disto aqui, e Ele mostra uma coisa maravilhosa. Ele diz assim, é como o orvalho do Monte Hermon. Por quê? Porque aquela água condensada descia sobre os montes, e então ela começa ali, juntamente com a neve, vai se derretendo, e ali começa a se descer um rio caudaloso, que vai desembocar lá no mar. Ele disse, essa união aqui, esta convivência, é como isso. Porque através dos rios divinos, das palavras que Deus vai gerando em nosso espírito, como um rio vai correndo vida para dentro de nossas comunhões. Vocês estão entendendo? Nós precisamos simplesmente passar e ir além do que nossos olhos veem. Uau! Amém. Acontecia lá em casa também, a gente derrubava uma coisa, quebrava uma louça, e minha mãe ficava, vocês tinham que quebrar isso aqui, estava novinho. Meu pai disse, o importante é que eles estão por aqui. Isso é como esse orvalho. Alguma coisa que o Espírito Santo deseja nos comunicar através das nossas vidas. Porque muitas vezes hoje, irmãos, o que está entrando na mente das pessoas é que pessoas passaram a ser meros números de internet. Famílias estão perdendo sentido. Essas gerações novas que estão nascendo aqui, elas não têm mais sentimento, elas não têm mais visão de família. Elas não sabem o que é mais comer a uma mesa. Elas estão perdendo referências. Elas não têm mais referência. Elas não sabem, porque nós somos o produto de quê? De observações e comparações. Eu sei que isso aqui é mal e eu sei que isso aqui é ruim. Por quê? Porque foram criados alguns valores intrínsecos dentro de mim, pela palavra de Deus e pelo conhecimento que eu tive através dos meus pais. Então não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo. E nós temos os ensinamentos de Deus em nossas vidas, e é para isso que Deus está dizendo, nessa comunhão, nessa sociedade maravilhosa chamada igreja, é aqui que a cultura divina deveria ser instalada. Nós deveríamos viver as culturas do céu aqui dentro desse lugar, com coisas. É por isso que a Bíblia diz, fale entre vocês com salmos, com hinos, com louvores, com ações de graças. Por quê? Porque isso são rios caudalosos de vida, da comunhão que eu tenho determinado para vocês. Coisa maravilhosa.
É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali, veja bem, ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Sabe o que acontece quando nós vivemos nessa comunhão gostosa e maravilhosa? Deus ordena a vida. Vida gostosa, prazerosa, que quando nós saímos por aquelas portas, nós vamos viver ali fora. Nós vamos compartilhando aquelas bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas aqui. Por isso, meus irmãos em Cristo, é o tempo que o Espírito Santo está dizendo: escutem o que o Espírito de Deus está falando à igreja dele na toda a terra. É tempo de nós nos prepararmos, é tempo de nós nos santificarmos, é tempo de nós olharmos para cima, porque a nossa redenção está próxima, e Ele vem nos ares, Ele vem nos buscar, e isso não vai demorar muito. Eu estou dizendo para vocês, não vai demorar muito, e nós precisamos viver com intensidade a vida que Deus nos deu na sua casa. Todas as pessoas que estão se afastando da igreja estão se esfriando. E aqui Deus nos coloca para que nós nos exortemos uns aos outros, nos confortemos uns aos outros, oremos uns pelos outros, abraçamos uns aos outros, beijamos uns aos outros. Hoje à noite eu cheguei aqui, o pastor Everton está aqui, foi uma vez. Quem esteve hoje de manhã aqui? Aleluia. Quem ouviu a mensagem dele? Quem foi abençoado com a mensagem dele? Porque se vocês não forem, eu ia falar com ele. Ele é uma bênção, esse moço. Eu cheguei aqui, ele me deu 3 beijos. Que coisa gostosa. Por quê? Porque assim nós devemos nos amar uns aos outros. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque nesta comunhão Deus ordena a sua vida. E nós precisamos de vida, irmãos. Nós estamos precisando de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Existem coisas que parecem ser tão simples, tão corriqueiras, mas vocês precisam enxergar, e nós precisamos enxergar muito além do que nós vemos aqui. Nós precisamos ver o que Deus está fazendo aqui, para que isto exploda de uma forma linda e ordenada e orquestrada por Deus, para que a gente possa viver as coisas mais intensas de Deus na nossa vida. Isso tem muito a ver com tua vida ali, tem muito a ver com a vida de vocês, no lar de vocês, tem muito a ver. A igreja de Jesus Cristo, ela foi idealizada por Deus para que nós pudéssemos nela encontrar a glória dele. Por isso que a palavra de Deus diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Eu costumo dizer uma coisa: nem toda união gera unidade. Porém, toda unidade gera união. Por isso que a palavra de Deus diz: união, está implícito na união de que nós estamos em unidade. Qual é a nossa unidade central aqui? Cristo. Aleluia. Por que todos nós cantamos e entoamos os corinhos? Porque estamos convergendo no mesmo louvor e adoração a Ele, Senhor da glória. Porque Ele é meu Senhor, Ele é o seu Senhor, Ele é nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós cantamos como nós cantamos hoje. Por quê? Porque nós chegamos aqui para adorá-lo. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro, é a razão da nossa existência. E como é bom a gente vê todo tipo. Eu me lembro que meu pai fazia uns cultos pela manhã lá na Igreja Batista Central. E meus irmãos em Cristo, ele chamava aqueles cultos culto matutino. Você já ouviu falar esse nome? Alguns aí nem sabem o que é. Matutino é aquele culto de manhã cedo, 5 horas da manhã. E eu me lembro que a gente chegava meio dormindo lá, meio cambaleando. Meu pai levava a gente para o culto matutino. E quando a gente entrava lá, a gente era despertado por o irmão Bernardo. O irmão Bernardo era um holandês, um irmão grandão assim, que quando ele começava a cantar, ele começava numa nota e terminava na mesma nota. Isso é que é gostoso na igreja. Tem uns que sabem cantar, tem outros que não sabem cantar. Tem uns que são expressivos, tem outros que não são muito expressivos.
Tem uns que quando chegam, ele é o centro da atenção de todo mundo. Tem outros que passam 6 meses na igreja para conseguir fazer a primeira amizade. E assim é a igreja de Jesus Cristo. Mas ela tem sua beleza, ela existe para a glória de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Atos 2, abra em Atos 2, capítulo 42 a 47. Eu quero ler esse texto para vocês. Por quê? Porque quando eu leio esse texto, me traz muitas memórias gostosas desta igreja, quando ela começou lá atrás, há 34 anos atrás. Quantos irmãos aqui estiveram, quanto? 37 já? É porque depois dos 66, irmão, você não quer mais saber detalhes de anos. Então 37, ok. Então 37 anos. Quantos irmãos estiveram lá 37 anos atrás? Levante a mão. Eita, só ficou a gente. Alguns. Quantos não tiveram? Eu preciso contar para vocês. Vocês vão entender um pouquinho das suas origens. Vocês vão entender um pouquinho do que Deus fez quando nós estávamos ali. Mas antes eu quero ler esse texto aqui. Ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Olha só, perseveraram. Ou seja, perseveravam. Isso quer dizer o seguinte: eles existiam, estavam presentes em todas as reuniões, e assim eles se regozijavam uns com os outros. É por isso que a palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, aleluia. E eles diziam: no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, diga, temor. Então existia o respeito, existia aquele temor de Deus, existia aquela reverência que era dada a Ele. As pessoas não viviam de qualquer maneira, elas viviam dentro das doutrinas apostólicas. E é isso que nós temos falado para vocês como Igreja Ágape, que nós temos que viver uma comunhão dentro das doutrinas apostólicas que estão relacionadas na Bíblia. Elas aqui nos apontam coisas maravilhosas. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós lemos certos textos e nós ficamos com os textos e os textos ficam por ali. Mas ele diz assim: orai uns pelos outros. Vocês já viram isso? Orai uns pelos outros. Sabe o que a gente faz? A Bíblia diz que nós temos que orar um pelos outros. E o que nós fazemos? Não oramos. Nós entramos, nós saímos, nós entramos, nós saímos, nós falamos uns com os outros, falamos isso, falamos aquilo. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Orem uns pelos outros, orem uns pelos outros. Vai haver um fogo dentro desse lugar. Vai haver um fogo dentro desse lugar. Que quando você entrar por aquelas portas, o Espírito Santo vai dizer para você: vá para aquele fulano e ore por ele, porque eu quero tocar no coração dele. Ele vai levantar outro aqui, vai dizer: vai orar por aquele ali, porque aquele precisa disso. Orem uns pelos outros, e o Espírito e a glória de Deus vai começar a nos mexer. Por isso que é importante você entender a comunhão dos santos e o poder que nos trouxe aqui. Você não veio aqui para um show, você não veio aqui para assistir um culto, você veio aqui para ser parte dele, você veio aqui para adorar o Senhor Deus. Você é um instrumento nas mãos dele. Você pode profetizar, você pode orar, você pode se dirigir a alguém, você pode fazer alguma coisa. Por quê? Porque todos somos partes de um corpo, e é assim que Deus vai fazer o aumento deste corpo maravilhoso chamado igreja. Aleluia. E olha o que acontecia: muitos prodígios, diga prodígios, e sinais. Sabe como que essa palavra muito significa? Diz assim, não é pouca quantidade não, eram muitas coisas acontecendo. Sabe por quê? Porque eles viviam uma comunhão. Porque eles tinham comunhão com Deus, e a comunhão com Deus se expressava na comunhão entre eles. E aqui diz a palavra de Deus: eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creiam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Em outras palavras, ninguém passava por necessidade.
E diz a palavra de Deus, diariamente, diga diariamente. Hoje em dia nós temos que ter muito cuidado, porque as pessoas andam tão ocupadas, elas estão tão cansadas, e às vezes é difícil da gente se locomover para um trabalho ou para outro. E a gente entende. Tem pessoas que moram a 30, 40, 50 quilômetros daqui. Então, se ela vem e volta, são 80 quilômetros que vão ter que rodar. A gente entende. Então, é natural que as pessoas comecem a ver os momentos que eles vão participar. Tudo isso é bom, mas aqui diz todos os dias. Todos os dias. Por quê? Eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Sabe o que significa isso? Iam comer uns com os outros e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu me recordo que isso aqui me traz memórias. Sabe por quê? Porque quando nós começamos esta igreja, bem há 37 anos atrás, o que marcou muito a nossa vida como membros desta igreja foi exatamente que nós íamos na casa uns dos outros. Era muito bom. Cada um levava um pedaço de uma carne, cada um levava alguma coisa, e a pessoa abria a sua casa, a gente entrava ali, e ali a gente comia juntos. A gente falava das coisas de Deus juntos, e depois nós tínhamos as brincadeiras juntos, e nós ficávamos ali praticamente o dia inteiro. E sabe, bem no começo, nós ficávamos em rodas dizendo assim: olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, o Espírito Santo falou assim, o Espírito Santo disse isso. E a gente ia comentando, pastor Everton, as coisas, e a gente saía dali inflamado, a gente saía dali já pensando na outra semana, para onde nós íamos, para que casa nós chegaríamos. E sabe o que era a coisa mais linda, irmãos? Era que quando a gente saía daquela casa, a casa ficava mais limpa do que quando nós chegamos, porque todo mundo ajudava a limpar, as cozinhas eram limpas, era uma consideração uns pelos outros, e a gente vivia uma vida intensa. E sabe o que Deus fez? Deus fez crescer esse lugar, e Deus deu bênção na nossa vida. E nós não podemos perder esta visão de corpo. Nós não vamos deixar que você perca essa visão de família. Nós não vamos permitir que esta comunhão seja tirada de nós, porque a comunhão aqui é o resultado. Nós não precisamos nos ver somente sentados numa cadeira, mas nós precisamos ver que o poder de Deus movendo os nossos corações na direção de congregar juntos, de estar juntos. E eu me lembro, eu não me lembro o ano, quando nós tínhamos aqueles jantares. Como é que a gente chamava? Irmãos, olha só que coisa mais gostosa, mais maravilhosa. Junte e jante. Junte e jante. E a gente fazia as distribuições das famílias, e então cada um já sabia onde ia juntar, ia jantar. E era a coisa mais gostosa. Eu e minha esposa íamos com os nossos filhos, a gente chegava ali, era tudo muito bom. E eu estava naquele auge da minha vida, onde o meu metabolismo era tão bom, que eu podia comer e não engordava demais. E ali eu estava ali, e a gente tinha comunhão, a gente comia, a gente se agradava, a gente falava, a gente orava. E isso fez com que a igreja fosse crescendo, e a igreja explodiu nesta visão. E nós não podemos perder isso. Nós não podemos nos ver somente num domingo. Nós não podemos perder essa comunhão gostosa que nós precisamos manter para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós formos para o céu, nós vamos viver juntos. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza. Era muito bom. A gente chegar na casa do outro. Eles tinham aquelas coisas bonitas ali, tudo na mesa. E a gente sentava, a gente comia. E a gente se deleitava, a gente às vezes chorava um com o outro, porque estava passando por um problema, mas a igreja se conhecia. Eu quero dar uma palavra para você aqui hoje à noite. Eu não sei quanto tempo você está no convívio desta igreja, e às vezes eu ouço, e isso me causa uma certa tristeza, quando às vezes eu vejo uma pessoa dizer assim: sabe, eu entrei na igreja, mas eu não encontrei espaço na igreja. Parece que não me encaixo nela. Isso vai ter que acabar. Nós precisamos entender a visão de uma igreja.
Vocês sabem o que as pessoas precisam mais no dia de hoje? Do que qualquer outra coisa? Elas precisam ser aceitas. Elas precisam ser incluídas. Elas precisam de amor. E eu lhes pergunto, há algum lugar melhor para receberem amor e serem incluídas do que na casa do Senhor? Me digam, meus irmãos, há outro lugar. Mas muitas vezes as pessoas estão sendo recebidas, incluídas nos clubes, nos barzinhos da vida. Mas aqui é banquete para a glória de Deus. Então nós precisamos incluir. Há alguém aqui que está com dificuldade de inclusão. Eu quero dizer para você hoje à noite, vamos quebrar isso em nome de Jesus. Você não vai ficar à parte, você não vai ficar separado, você vai fazer parte, você é parte. Se Deus enviou você aqui é porque Ele tem um plano para a sua vida. Se Deus te colocou nessas cadeiras é porque Ele quer que você seja usado. Você não pode ficar simplesmente assentado, isolado de todos, porque você não está numa ilha, você está numa família. E nós precisamos viver isso aqui intensamente, nós precisamos ver a realidade disso aqui. Isso é gostoso, é maravilhoso e Deus se agrada disso. Amém? Amém? Amém. Agora sim. Partiu o pão e tomavam as suas refeições em comunhão, unânimes. Quão profundo é isso aos olhos de Deus? Quão profundo é aos olhos de Deus essas coisas? E eu quero dizer para vocês que a comunhão não é o produto de nossa capacidade. A comunhão é o produto daqueles cujos espíritos coparticipam da natureza divina. Ela é resultado de alguma coisa. Nós não vamos criar isso. Sabe por que nós não podemos criar isso? Porque nós temos nossos problemas. Sabe por que nós não criamos isso? Porque eu não gosto de fulano, eu não gosto disso aqui, eu não gosto de coisa alta, eu não gosto de pessoas assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E agora nós vamos entender, vamos lá no livro de Pedro, eu vou mostrar uma coisa para vocês, porque ali está dito uma coisa muito importante. Por quê? Porque o poder de Deus tem que despedaçar, quebrar dentro de nós todas as estruturas da nossa velha natureza, para criar uma estrutura nova, a dimensão da visão divina. E quando nós tivermos a natureza divina instalado em nosso espírito, ela se reflete num gozo, numa alegria e na comunhão dos santos. Eu quero mostrar isso para vocês hoje à noite. Venham comigo em 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. E nós vamos ver a partir do versículo 3, eu não vou me ater muito, eu só quero me ater em um aspecto disso aqui, mas eu quero só falar uma coisa para vocês, antes de ler esse texto. Olhem para mim aqui por um instante, por favor. Ok, quantos de vocês têm fé? Aleluia, todo mundo tem fé nessa casa, glória a Deus. Eu pergunto para você o seguinte, a fé é um presente ou não é um presente de Deus? Ela não foi concedida a você? Ela não foi dada a você por Deus? A fé não é um presente de Deus para nossas vidas, ela nasce na pessoa do Espírito Santo para uma convicção profunda de que Deus existe, de que Deus que todas as coisas foram criadas por Ele. Então Deus nos deu fé, amém? Por isso que ele começa o texto dizendo assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco, diga, obtiveram fé. Obtiveram fé. Então veja, essa fé ela vem de Deus. Essa fé ela tem uma fonte, e essa fonte é Jesus. Então Deus te deu isso. E agora o texto diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Veja, nos têm sido doadas por quem? Por Deus. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Aleluia. Que conduz à vida. Essa palavra vida é uma palavra muito forte, é a palavra zoé. Essa palavra zoé diz assim, eu vou ler para vocês o significado dela aqui, para que nós possamos entender o que é que Deus quer que nós enxerguemos quando nós
estamos na convivência uns dos outros e nos chamamos de igreja do Senhor Jesus Cristo, porque essa palavra igreja, ela tem que ter o seu sentido correto, é congregação, é união, é vida em comum, é koinonia, é gloriosamente chamada por Deus a comunhão dos santos. E aí ele diz assim, é o estado de alguém que está cheio de vitalidade ou é animado. Uau! Vida. Vida. Está com alegria. Está animado. Alguém que está cheio de vitalidade. Quando nós olhamos ao redor, hoje em dia nós vemos tantas pessoas debilitadas, nós vemos tantas pessoas tristes ali fora, mas na casa do Senhor nós podemos viver uma vida cheia. Essa palavra significa absoluta plenitude de vida, tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus e por meio dele e a Cristo, a quem o Logos assumiu a natureza humana. E o Logos de Deus ainda está assumindo a nossa natureza humana em nossos corpos através do Espírito Santo. Por isso ele nos dá vida, é esta qualidade de vida. Meus queridos irmãos, se nós queremos estar vivos, se nós queremos estar prontos para a volta de Jesus Cristo, isto aqui precisa ser visto. Escute, eu não posso produzir vida, mas a vida pode produzir vida em mim. E é disso que a palavra de Deus está falando. Ele está dizendo, não somente vida, mas a piedade. Nós perdemos o sentido dela, porque piedade na nossa língua portuguesa, sabe o que é? Ter pena de. Coitado, ele está passando mal. Coitado, ele está precisando de alguma coisa, ele está precisando de um sapatinho, ele está precisando de uma comidinha. Não, essa palavra não é isso. Essa palavra aqui, sabe o que é? E eu quero dizer para vocês que isso aqui é o ponto central, é o começo de todas as coisas que Deus vai fazer nesta igreja, é o começo de todas as transformações que Deus vai gerar em nossos corações, é o começo, é a fonte, é a força, é o poder de tudo que Deus vai fazer aqui dentro. Sabe o que é? Piedade. Essa palavra piedade é a palavra eusebeia, que significa reverência, escute, reverência e respeito com as coisas de Deus e a Deus como Deus todo soberano. Por isso que a palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio, é onde ela começa. A primeira coisa que a sabedoria vai te fazer, e a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer na tua vida, é causar você olhar para Deus e ver nele o ser todo-poderoso, supremo, glorioso. E então nós vamos nos reverenciar diante dele. E nós vamos atribuir a ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade, e por causa disso, nós nos rendemos aos pés dele. E quando nós tivermos essa visão gloriosa, estivermos rendidos aos pés de Deus, e o Espírito Santo nos revelar o poder dele, como a Bíblia está dizendo aqui, então nossos cultos terão outra visão, terão outra vida, e nós veremos o poder de Deus nessa casa. Os dons do Espírito Santo vão fluir como um rio vivo dentro desse lugar. Sabe por quê? Porque a quem dá a visão, Deus mostra a revelação. E se a revelação chegar ao nosso espírito, nós vamos viver as melhores coisas de Deus nesse lugar. Eu posso chegar um dia aqui triste. Aliás, eu quero dizer para vocês que eu acabei esquecendo, minha esposa está aqui hoje. Aleluia. Glória, fica em pé. Diz que beleza tem que se mostrar. Obrigado, glória a Deus. O que eu estava dizendo? Eu me perdi todinho com ela. Estou alegre porque ela está aqui, mas e aí? Ela sempre roubou meu fôlego, a vida inteira. Então, queridos, é assim, fidelidade. Eu posso chegar triste,
mas alguém está feliz. E sabe o que vai acontecer quando o corpo está vivo? 1, 2, 3, 4 pessoas vão se cercar aquela pessoa e diz: o que está acontecendo com você? Nós vamos orar com você, nós vamos fazer isso por você, nós vamos cuidar de você, nós vamos visitar você essa semana, nós vamos chegar na sua casa, nós vamos orar com você, nós vamos cuidar de você. Sabe por quê? Porque é assim que o corpo faz. E quando essas coisas estiverem acontecendo no nosso meio, vai haver crescimento, vai haver alegria. E sabe de uma coisa? A reverência vai ser uma das coisas fundamentais em nosso meio. Por isso que quando nós entramos nesse lugar, a pessoa diz: não, você entra nesse lugar, ei, esse lugar aqui é igual aos outros. Não é não. Eu vou dizer para você, esse lugar não é igual aos outros, não. Isso aqui é o lugar de congregação. Esse lugar é santificado para Deus, para um propósito e um objetivo de culto. Amém? E nós precisamos ter essa consciência profunda. Nós não estamos entrando no cinema, nós não estamos entrando no teatro, nós não estamos entrando em qualquer lugar, nós estamos entrando no lugar santificado, nós estamos entrando num espaço reservado, nós temos que preservar essa visão, porque, meus amados irmãos, a cultura de Deus é esta: a gente dobre-se diante dele todos os joelhos e adore ao Senhor. Tudo que tem fôlego deve adorar ao Senhor. E assim nós vamos começar a restaurar alguma coisa que pertence a Deus e nunca deveria ter sido de Deus. A sua glória. E aí Deus quer isso da gente. Essa palavra eusebeia vem de uma palavra eusebes, que significa ser piedoso. Agora sim, nós temos empatia uns pelos outros. E aí a palavra do Senhor diz assim: pelo conhecimento completo, diga, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso aqui, sabe, quando eu comecei a meditar nessas coisas, eu digo: espera um pouquinho, quer dizer, Senhor, que o Senhor me chamou, o Senhor me salvou, o Senhor me tirou esses desejos de estar ali para estar aqui, porque o Senhor quer colocar a tua presença em mim. De 8,5 bilhões de pessoas, Pastor Everton, Deus foi lá e tirou você do meio deles e disse: neste aqui eu vou colocar meu espírito, a minha glória. Ele chamou a gente para isso. E cada um de vocês tem o Espírito e a glória de Deus em vocês. Isso torna você caro, precioso e muito amado de Deus. E ele diz o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Eu nunca me esqueço, quando eu estava para ir para os Estados Unidos pela primeira vez, eu tinha um sonho de ir, e eu me lembro que meu pai foi, naquele dia eu estava com as nossas passagens compradas, mas o consulado não deu o visto. E eu me lembro, meu pai foi comigo até lá e conversando com aquela, era uma consuleza, ela disse: não vai, ele não vai. E meu pai disse: ele vai. E ela dizia: ele não vai. E meu pai dizia: ele vai. E ela disse: Senhor, eu sou autoridade aqui. Meu pai disse: eu também sou autoridade. E naquela conversa toda eu saí para casa sem o visto. E nunca vou me esquecer, quando nós estávamos voltando, meu pai disse uma coisa para mim. Ele disse: meu filho, eu já prometi alguma coisa a você e não cumpri. Eu disse: não, pai, que eu lembre, não. Ele disse: não será dessa vez. Você vai ter seu visto e você vai para os Estados Unidos. Meu pai era só um homem. Ele não tinha esse poder de chegar ali e mudar a mente de uma consuleza. Mas ele foi atrás dos meios. E no outro dia de manhã, às 11 horas, o consulado chamou e disse: senhor Roberto, seu visto está aqui aguardando para você. Muito mais do que meu pai, muito mais do que o seu pai terreno, nós temos um pai celestial
E aqui ele está dizendo que ele nos deu o quê? Ele nos deu suas muito preciosas promessas, para que pelas promessas de Deus nós fiquemos o quê? Nós ficamos firmes e constantes, aguardando tudo aquilo que ele disse que seria dado à igreja. Nós não podemos nos deixar perder de vista, porque se Deus diz que essa igreja vai crescer, se Deus diz que essa igreja vai alcançar a estatura de seu Filho Jesus Cristo, então nós não vamos pensar e nós não vamos ver outra coisa senão crescermos a estatura dEle. Porque não é minha promessa, não é sua promessa, não é a sua força, não é a sua capacidade, não é você que vai poder fazer isso ou vai gerar isso, é o poder do Espírito Santo, baseado nas promessas de Deus. E ele diz aqui, para que por elas vos torneis, amém, irmãos? Aleluia. Veja comigo, vos torneis coparticipantes da natureza divina. E ele diz, aqui tem uma coisa muito importante, e é aqui que eu posso mostrar para você aonde Deus vai nos levar e por que Deus vai nos levar, porque mediante as promessas, eu e você, nós temos muitos problemas. Nós temos dentro de nós, temos nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas falhas, nós temos nossos pensamentos, mas olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui: livrando-vos da corrupção das paixões que há neste mundo. Entende? Esta é a obra do Espírito Santo. E aí ele diz, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, irmãos, isso aqui é para nós, toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento, e com o conhecimento, o domínio próprio, e com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade, e com a piedade, a fraternidade, a comunhão, a Filadélfia. Então isto aqui me diz uma coisa que é preciso que nós entendamos hoje à noite e vamos buscar de Deus, vamos orar por isso, vamos viver intensamente por isso, vamos nos entregar intensamente a Deus por isso, vamos ser diligentes diante de Deus por isso, porque com a piedade virá a fraternidade, ou seja, a comunhão, a Filadélfia, o amor entre nós. Então isso não é produto de homem, é produto de Deus, é produto do Espírito dele entrando em nosso espírito, transformando cada entranha da nossa vida, nos trazendo uma realidade diferente, para que nós expressemos uns aos outros o que esta natureza divina já venceu em minha própria vida. Tirando, afastando, quebrando todos os nossos preconceitos, quebrando todas as nossas falhas, quebrando todos os nossos pensamentos distorcidos, quebrando todos os nossos sentimentos, todas as raízes de amargura, toda falsidade, toda idolatria, todo tipo de coisas imorais que estão dentro de nós. O Espírito Santo vai nos trazer pela glória de Deus. Por isso ele nos chamou para esse lugar, para nos fazer o quê? Uma igreja viva, uma igreja poderosa. E nós cremos que nas promessas de Deus, não é na sua promessa, não é na minha promessa, não é a capacidade de um pastor que vai fazer isso, não, senhores, é a capacidade do Espírito Santo que vai gerar. Eu sou apenas um instrumento para dizer o que ele vai fazer nesse lugar. E ele vai fazer. Quer você queira, quer você não queira, quer que você pense, que ache ou não ache, o Espírito Santo vai fazer. Porque o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Todos nós temos parte nisso. A comunhão é o produto daqueles cujos espíritos coparticipam da natureza divina. E outra coisa, estes estão libertos das corrupções, das paixões que há no mundo. Por isso nós seremos mais que vencedores. Todos nós recebemos o dom da fé e devemos associar a ela a virtude. Nós devemos associar a ela o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade. E acima de todas estas coisas, como vínculo de perfeição, o amor. Ágape.
Estas coisas, preste atenção, irmãos, e aqui eu vou levando-nos para o final dessa palavra. Vocês estão comigo? Sim. Vocês estão entendendo que eu não estou pregando para vocês? Vocês estão entendendo que eu não estou ensinando vocês? Vocês estão entendendo que nós estamos dando um governo para essa igreja? Nós estamos apontando para um lugar onde Deus vai nos levar. Não sou eu que vou levar vocês para lá, mas o Espírito Santo vai. A própria palavra de Deus disse: pode acontecer o que acontecer, mas as palavras dele são vivas e eficazes, e toda a palavra de Deus há de se cumprir. Porque estas coisas, preste atenção, igreja, estas coisas o que? Olha, existindo em vocês a fraternidade, o amor, a comunhão. Se essas coisas existirem em vocês e em vocês estiverem aumentando, fazem com que vocês não sejam mais nem inativos. Alô? Eu não quero mais, estou cansado. Já ouviu isso? Não aguento mais. Eu preciso parar de fazer alguma coisa, eu estou cheio de coisas. A gente entende. A gente entende. Há muitas atividades, há muito ativismo no mundo hoje. A gente levanta cedo, a gente tem que pegar um Uber, a gente tem que pegar um ônibus, a gente tem que pegar um carro. Nós temos que enfrentar filas enormes, às vezes, para chegar no trabalho. Nós temos que correr, deixar um filho na escola, correr para outro lugar, correr para outro lugar. Eu estou cansado. Eu preciso deixar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo: você não vai ficar mais inativo. Porque você não precisa estar dentro desse tempo para fazer as coisas de Deus. Você pode estar no Uber fazendo as coisas de Deus. Você pode entrar no supermercado e estar ativo nas coisas de Deus. Você pode estar dentro de um banco e estar ativo nas coisas de Deus. Você pode estar em qualquer lugar. E se Deus está em nós, e se a glória de Deus está em nós, nós podemos sim estar ativos fazendo alguma coisa para o reino dEle. Nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos entender o que é ser corpo. Nós precisamos entender o que é a glória de Deus em nossas vidas. E aqui diz a palavra: em vós aumentando. Aleluia, quer dizer, não fica aí, vai até a estatura dele. Em vós aumentando, não sereis nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vocês estão entendendo, igreja Ágape? É para lá que Deus está nos levando. É ali que Ele quer que nós cheguemos. E para isso o Espírito Santo vai fazer grandes obras em nós. Porque estamos debaixo das suas preciosas e muito grandes promessas para que isso venha acontecer em nossas vidas. Aí a palavra de Deus diz: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes. Que tristeza. Olha só, é cego, vendo o sol que está perto, e se esquece da purificação dos seus pecados de outrora. Que tristeza. A comunhão e a expressão da natureza divina em nós. E é aqui que o Senhor quer que nós entendamos como igreja, que Ele quer nos conduzir e quer nos dar vida e vida em abundância. E assim, Ele diz assim: por isso, meus irmãos em Cristo, o apóstolo Pedro, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar, diga confirmar, a vossa vocação, seu chamado e eleição. Porquanto, procedendo assim, aleluia, diga, procedendo assim, nesta comunhão dos santos, com a fraternidade, com essas coisas vivas existindo e aumentando entre nós, não tropeçareis em tempo algum.
Por isso que no começo dessa palavra eu disse para vocês, eu não estou falando aqui de uma festinha de aniversário, eu não estou falando aqui de uma festinha ali, eu não estou falando de um passeiozinho ali, eu estou falando do poder que vão gerar essas coisas dentro de nós, numa dimensão totalmente diferente, num modo totalmente diferente, de uma visão totalmente diferente de tudo que você possa imaginar. Sabe por quê? Porque será como nos tempos de Atos, quando a igreja estava cheia do Espírito Santo. Pois é desta maneira, aleluia, é desta maneira que será amplamente suprida a entrada de vocês no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Então, irmãos, nós precisamos viver essa igreja, nós precisamos ser essa igreja, e nós vamos ser essa igreja. E nós vamos viver essa igreja, não por força nossa, não por causa do pastor de vocês, mas por causa do bom pastor Jesus Cristo, que é o Senhor e pastor desta igreja. E por isso eu profetizo hoje à noite, em nome de Jesus, que isto aqui fará parte das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Confirmem seu chamado, confirmem sua eleição, estejam cheios do Espírito Santo. E vamos viver a igreja mais alegre desta terra. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Amém.